Aconteceu também de uma outra vez eu ter visto, ter visualizado o benfeitor com um aspecto de louva-a-Deus, e eu pensei, tá, como é que eu vou te representar agora? E vamos fazer. E quando eu mandei para a senhora, na noite em que ela entregou, que eu entreguei o desenho para ela, simplesmente apareceu um louva-a-Deus na janela dela. Ela recebeu o desenho, o louva-a-Deus tinha aparecido lá. E era o mesmo aspecto de louva-a-Deus que tinha aparecido para mim no momento do trabalho. E aparece vários seres diferentes, né? O propósito desse trabalho é trazer proximidade. Eles não estão distantes de nós, eles estão próximos a nós. Olha, meu filho, eu tô aqui contigo. Eu não tô lá em outro planeta, eu tô aqui do teu lado. Pessoal, nós já chegamos numa nova era onde todos podem ter pelo menos um vislumbre do seu mentor espiritual. Até diria mais do que isso, não só a imagem dele ser vista, mas em muitos casos uma mensagem junto, seja em texto, seja em áudio dos mentores. Eu tenho certeza que essa época chegou para todo mundo. Estou aqui com o Bruno de Freitas. Olá, meu querido Pava. Tudo bem? É um prazer falar contigo, meu irmão. O prazer é meu, Bruno, e também vai ser do pessoal de casa. Porque o Bruno, ele faz pinturas mediúnicas, retratos das equipes espirituais que te acompanham, né? Dos mentores espirituais, do teu mentor espiritual. Ele fez o retrato do meu mentor espiritual, até emoldurei, coloquei na parede, né? E muito bela a imagem, e trouxe junto ainda por cima uma mensagem, 4 minutos de áudio, né? Foi tu que canalizou aquela mensagem? Sim, a gente se coloca ao trabalho, né, Papo? A gente sempre se coloca a serviço, né? Tá ali como um instrumento receptivo, aberto para receber aquilo que os benfeitores têm a trazer, né? Tanto os mentores quanto os nossos guias de Umbanda, né? A gente está sempre se colocando ao trabalho, se colocando à disposição Sim. uma ferramenta, um instrumento, né? Então, como já me falaram uma vez, né? A espiritual sempre falou, nada vem de mim, mas de Deus que habita em mim. Então, a gente é um Isto. instrumento, né, cara? É. Que possamos abrir espaço para o universo ser através de nós, né, Bruno? É aquilo que a gente diz. E, Bruno, tu, inclusive, oferece esse serviço para as pessoas, né? As pessoas podem entrar em contato contigo para receber essa imagem dos mentores, a mensagem dos mentores. E é um processo bem transformador na vida das pessoas que fazem esse trabalho contigo. E eu queria perguntar como que tu chegou a isso, como que tu faz essas mensagens, que momento do dia, como que tu se inspira para conseguir ter essa conexão e falar um pouco para nós dessa tua habilidade mediúnica de desenho, né, das imagens. É interessante essa pergunta, Pablo, porque eu não, em momento algum da minha vida, eu imaginei estar trabalhando, estar servindo, estar atuando dessa maneira com a mediunidade. Então, eu vim de algumas crenças onde a mediunidade não estava inclusa. E foram quase 30 anos da minha vida vivendo dentro dessa crença, dentro dessas paredes, né, de limitação. E eu não imaginava mesmo trabalhando com isso. Ao longo do tempo, eu fui acabando me envolvendo, né, com terapias holísticas. Comecei com o reiki, então comecei a ter o contato com as energias, comecei a entender um pouco mais sobre isso. Comecei a adentrar o estudo do espiritismo também e de outras crenças que foram abrindo um pouco a nossa percepção, né, sobre o todo. Até que chegou um momento em que eu comecei a desenhar algumas coisas espontaneamente e eu não entendia. Aí eu falei, tá, peraí, o que é isso que eu estou desenhando? E foi bem no período que o Jordelei, né, do Portal Paz, estava indo lá em casa. E aí eu falei para ele, olha, meu irmão, aconteceu isso. Assim, eu estava trabalhando, né, no trabalho físico habitual. E comecei a desenhar uma mulher, assim. E eu abro um parênteses aqui, porque eu sempre desenhei desde pequeno, mas faziam 16 anos que eu não pegava num lápis para fazer um desenho, um retrato sequer. E naquele instante, um dia antes, começou. Quando ele chegou, então eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, Bruno, esse aqui nada mais é do que um espírito que tá aí presente, né? Um benfeitor que tá por aí e tal. Eu falei, tá, mas como assim, cara? Como Ele assim? reconheceu a foto que tu estava desenhando, a imagem. Reconheceu. E naquele dia nós tivemos outras manifestações, e aí, com o auxílio dele, que é, para mim, um grande professor, um amigo, um irmão, um instrutor que me acompanhou no início desse processo,
Aí ele ia falando, Bruno, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, vai vendo. Porque eu sempre tive muita dúvida, né, Pablo? Sempre tive muita dúvida. E a dúvida ela é algo que acompanha muitos de nós ao longo, ao longo de quase toda a vida, né? A gente fala, será que isso é meu? Será que isso é de fora? Então eu ficava questionando, ficava nessa briga interna da minha mente do que é, o que não é. Ele sempre falava, cara, se entrega, se entrega. E ia guiando. Então as coisas iam acontecendo, fazia o seu desenho, mostrava para ele, Júlio, ele, tá, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Não, esse aqui é o Equenaz, não, esse é o Lázaro. Ah, esse aqui é o Estevão, ó, esse aqui é outro espírito, isso aqui é um benfeitor assim, tal. Então foi um processo de alguns meses nesse treino, vou dizer assim, eu me conhecendo, conhecendo a espiritualidade, porque eu estava muito no início, né, do desenvolvimento da mediunidade. E eu ainda me considero muito no início. Então a gente vai trabalhando, vai se conhecendo, vai se dando. Até que chegou um momento em que eu estava também em São Paulo, em que o mentor chegou através dele e falou, olha, meu filho, agora nós vamos ter que o trabalho vai aumentar. Além do desenho, vai ter que trazer a mensagem também. O que esse espírito está querendo dizer? O que ele está querendo trazer? Qual que é o esclarecimento que ele está querendo trazer para a pessoa? Eu, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, não pode dar uma ajuda aí, alguma coisa? Ele falou, poxa, mas mais do que nós já estamos te ajudando, né? O espírito está se mostrando para ti. E a partir desse momento foi também um processo muito longo de autoconhecimento, de autoconhecimento. E a mediunidade, ela favorece muito isso, de você se conhecer, porque você é o primeiro a receber. Você é aquele canal onde primeiro aquela comunicação passa, você como ferramenta para transmitir isso para outro. Então, aquele conhecimento passa por você e você tem, vamos dizer assim, o dever, o direito e a obrigação de estudar aquilo que chegou para a tua melhora, sabe? Eu costumo dizer que ao longo desse tempo de trabalho, com tantas oportunidades de aprendizado através das mensagens, né? Se a gente tivesse colocado em prática 1% do que eles nos repassam, nós seríamos pessoas muito melhores hoje. Muito bem. E a gente vê o quanto que a gente ainda tem a caminhar, quanto que a gente tem a aprender na humildade e na simplicidade. E foi assim que esse trabalho veio acontecendo, né? Diariamente um conhecimento, diariamente um aprendizado. Claro que quando você se coloca ao trabalho da luz, né, como servidor, e isso eu acredito que seja para todos vocês que também trabalham junto com a espiritualidade, você tem assim uma, como é que eu posso te dizer, você tem o teu campo sujeito a ter algumas interferências, ter alguns tropeços, né? Porque, poxa, você está servindo ao Cristo, você está levando o esclarecimento, está levando um trabalho. Então, sempre vai ter peças no meio disso que vão querer te atrapalhar. E a gente tem que se manter firme, né? Se manter confiante, se manter sereno nesse trabalho. E é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está amparado, porque não é possível aquilo se manifestar através de você e você continuar desacreditando do amparo. Bruno, a perturbação espiritual é muito grande para quem está nesta área de curas, terapias, atendimentos. É, atua com certeza que essa mensagem espiritual através da imagem também. Eu vejo aqui, por exemplo, né, dependendo da pessoa que eu vou aqui trazer como convidado, ou do trabalho que a gente vai realizar no dia, se tem os atendimentos, o teor do vídeo, quanto mais elevado é, parece que né, vem junto uma força-tarefa. A gente sabe que são dos seres que não querem a iluminação do planeta, nem das pessoas, para manter eles próprios na Terra, né? Caem em peso energeticamente. E é claro que a gente está amparado porque a gente está fazendo o trabalho da luz e do bem, né? Mas as emanações energéticas, às vezes, a gente sente como pesos, a gente sente como parece que desânimo, parece que a gente sente que as coisas parecem que estão sendo impedidas, quando, na verdade, realmente, muitos seres, infelizmente, querem impedir as suas próprias iluminações, né? E assim fazendo com os que estão ao redor. E eu noto que, dependendo do convidado que vem aqui, essa energia, essa tensão é muito maior. E ao exato instante que termina a gravação, some. É como se tirasse 800 toneladas de cima de todo mundo aqui. O dia melhora, tudo melhora, né? Mas não, se dependendo do assunto, dependendo do convidado, a gente já sabe. Pum!
Vai ficar assim até apertar o botão parar de gravar. Nos meus trabalhos, né, quando eu me coloco a serviço, então eu tenho um horário. Ao longo do tempo eu tentei mudar esse horário, mas a espiritualidade foi fixando um horário. Quando eles fixam o horário, cara, não mexe, tá? É eles que mandam, então não mexe. E em algum momento eu tentei mudar, mas o horário sempre ficou aquele. Pois bem, muitas e muitas vezes que eu vou me colocar ao trabalho, naquele horário, antes acontece de tudo, de tudo. É bagunça na rua, em casa, as coisas começam a acontecer, e começa a chegar a visita, aí gente chega, e isso e aquilo, e aí Eu começa digo. uma abrição de boca, um sono, um sono, um sono. E até eu entender que quando eu me coloco a serviço, eu não estou puxando apenas a luz, eu não estou puxando apenas os benfeitores, porque eu abro o meu campo e me conecto com o campo da pessoa. Aquilo que também está acompanhando a pessoa também é uma energia que se faz presente. E até eu entender isso, eu penei um pouco, cara. Então, hoje, não é que hoje não existe, ainda tem, mas a gente vai aprendendo com o estudo, com o esclarecimento, a criar defesa, criar mecanismos para isso, né? Então, a gente tem, eu tenho aqui os meus rituais, as firmezas que eu faço, para me ajudar a me proteger e a criar aquele ambiente mais propício para que o trabalho flua de uma maneira mais tranquila. Então, até uma sugestão a quem trabalha. Faz a sua proteção antes, sabe? Se protege antes, que você não tem que absorver. As energias sempre vão estar presentes. Então, se protege antes, que tudo tenha a correr bem. E depois do trabalho também, né? Fazer a tua higienização energética também é importante, né? É Isso, claro, Bruno. mentores, eles sempre vão tratar, sempre vão te cuidar, vão tirar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é nossa responsabilidade para cuidar da nossa energia, né? É, eu recomendo sempre, né? Fui forçado a desenvolver os meus rituais de conexão, né? Justamente por isso, e eu vejo quanto que faz diferença, e por isso que eu sempre recomendo para todo mundo. E olha que coisa, né? As sombras convertendo a luz em mais luz, né? Porque sombra é luz em potencial ainda não canalizado, né? Se conectar consigo, né? Sim, E também de acordo com o do trabalho, com a egrégora e a equipe do trabalho, né? Eu vejo que, por exemplo, na época que eu fazia tratamento com mesa radiônica até mesmo, né? Que foi um assunto que a gente falou aqui da outra vez. Parece que quando a gente vai atender alguém, toda aquela carga que a pessoa traz vem, né, pra cima de nós. E se a pessoa tinha obsessores, vem todos também, porque eles não querem, não vai melhorar essa e pessoa aí, né? Tem trabalhos que são mais pesados, são mais difíceis, né? Então, nós, como trabalhadores, nós também somos testados. A gente é colocado à prova o tempo todo. Várias e várias vezes, para mim, teve trabalhos assim que foi extremamente difícil. Eu precisei parar, e mesmo fazendo toda a minha proteção, a minha ritualística, né? Que foi até um conselho de Exu, né? Mais entrega. Mas mesmo fazendo todo o meu processo, eu tive que recomeçar o trabalho mais de uma vez, né? Porque as perturbações, ela vêm. E não adianta, e por mais que você esteja num dia bom, sempre vai ter. Então, assim, a gente começa a ver, opa, tem pessoas que realmente precisam desse trabalho, tem pessoas que realmente estão necessitadas e estão ali com uma carga energética que vem sempre ao encontro para que aquilo não aconteça, né? Então, isso é uma coisa que sim acontece, e quase todo terapeuta que trabalha com outras terapias e outros trabalhos Uhum. passam por isso. Mas um fator, Pava, muito importante é não se apegue às sombras que tentam atrapalhar. Se apegue sempre à luz que te ampara, porque ela é infinitamente maior. Se há uma sombra, há pelo menos duas luzes com você. Então não tem por que ter medo, não tem por que se desesperar. Apenas confie, se entregue nessa luz. Com certeza, até porque tudo é desafio para potencializar ainda mais a nossa própria, né? Desenvolver, irradiar mais a nossa própria e aprender a conviver em mundos onde necessita-se do auxílio, serão sempre assim, né? Então, não tem muita alternativa quanto a isso. Aprender a confiar, Pava, aprender a confiar. Confio. Esse é o meu processo também, né? Aprender a confiar e aprender a me entregar ainda Hum. mais.
Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, e eu vejo que é muito do que os mentores também passam, assim, que a espiritualidade, né, vem passando, assim, da pessoa se entregar mais, confiar mais, não ter medo de viver, não ter medo de realizar, e se entregar e olhar mais para dentro dela, né, e ver, e não ver as suas sombras como algo negativo, mas apenas pontos em que ela precisa ter um olhar com mais amor e com mais carinho, sabe? Com mais cuidado, não se julgar tanto. Então, hoje eu vejo as minhas dificuldades não com peso mais, mas olha, ok, beleza, nós precisamos aprender isso. O primeiro passo de tudo é a aceitação, né? Primeiro passo para tudo e para toda modificação. E é Caso. um processo, né? É um processo que cada um vai levar o seu tempo e tá tudo bem. E Bruno, tu disse que para tornar ainda mais completo essa tua mensagem, junto com esta imagem, né? Tu adicionou a recomendação de a da Mona Lisa, né? Ela tira cartas ciganas, ela é E taróloga e ela faz um trabalho ainda complementar a esse, muito bom, que eu quero inclusive trazer o meu relato. isso, a Mona Lisa é uma colega, é uma amiga, é uma companheira do Portal Paz, a gente estuda, se desenvolve, trabalha também em conjunto, né? Então, eu sempre recomendo o trabalho dela também, né? Porque às vezes a mensagem, Paula, dos benfeitores, sempre vem com um olhar mais interno. E isso a gente precisa entender, porque às vezes, se não é aquilo que eu estou esperando, que eu quero ouvir, então não me serve. Eu tenho um problema no meu casamento, mas o mentor não falou do meu casamento. Eu tenho um problema com meu filho, mas o mentor não falou do meu filho. Mas espera lá, será que para resolver o problema do teu casamento, do teu filho, você não tem que tratar alguma coisa interna? Entende? Então, isso também é uma coisa que nós precisamos ter um pouco de atenção. Eles sempre estão, Pava, não a um passo, mas a 100 passos, a 100 possibilidades para cada escolha que nós temos. Então, eles conhecem muito mais sobre nós do que quase que nós mesmos, né? Então, quando às vezes a pessoa precisa de alguma coisa ainda mais específica, eu recomendo o trabalho da Mona Lisa, né, que vem para trazer também essas respostas mais pontuais e complementando muitas vezes esse trabalho que a gente faz, né? Tem tudo a ver aqui, né, uma coisa com a outra. Em Bruna, eu fiz há pouco tempo atrás um atendimento de cartas ciganas terapêuticas com a Karen, né? Ela tirou as cartas para mim, foi um vídeo aqui do canal. Vou até deixar a recomendação aqui em cima se alguém quiser assistir, né? E ela tirou as cartas e ela me falou, me mostrou muitas coisas, né? E tu me recomendou a Mona Lisa, né, para que eu conhecesse, para poder falar sobre, para, né, em complemento ao teu trabalho. E eu fui então fazer e ela tirou as cartas para mim e olha que incrível, pessoal. Ela tirou as mesmas cartas nos mesmos lugares da Karen, né? Mostrou, ela me falou a mesma, sim, fez 3 meses de diferença um do outro, né? De tempo entre um e outro. Então foi as mesmas coisas, né? Não só foi uma confirmação para mim, porque eu não precisava de confirmação, eu já estava confirmado dentro de mim, mas, né? Mas serve como até mesmo uma confirmação serviria, né? Para a primeira tiragem, mostrando que realmente há uma grande precisão naquilo ali que ela fala. Só que a Mona Lisa tem um adicional ainda, né? Porque ela, para mim, ela canalizou um dos meus espíritos da equipes de mentorias, né, de espíritos, a Abigail, e me trouxe uma mensagem, pude conversar e falar com ela, né? Claro que ela não promete isso para todo mundo, né? De repente, ela faz uma canalização, a chance é grande, né? Mas agora, quem será que ela vai canalizar, né? Pode ser muitas pessoas, muitos seres, não necessariamente o mentor da pessoa. Mas as mensagens são sempre muito esclarecedoras, sempre muito nos fazem refletir sobre a forma como a gente conduz a vida ou trazendo grandes reflexões sobre o universo. E eu achei, assim, essas duas coisas algo muito completo a se passar nos dias de hoje para as pessoas e que já está disponível isso para as pessoas, né, no mundo e que todos devem aproveitar ao máximo essas possibilidades de autoconhecimento tão profundo. E nós, Paula, somos apenas um entre tantos. Hoje no Brasil, agora recentemente até a gente fez uma pequena palestra aí no portal, tem inúmeros trabalhadores com arte mediúnica, tem inúmeros trabalhadores com baralho cigano,
né? Então, vai de cada um buscar aquele com o qual mais sente a afinidade e o chamado para esse trabalho, né? Então, é algo que realmente, né, eu só posso falar de mim, né, Pablo? Eu não posso falar dos outros, mas eu vejo que os trabalhos que saem sempre cunham muito mais assim, daquele olhar mais interno, de trazer aquele conforto, aquele amparo, aquele aconchego e aquela materialidade palpável, assim, né, que a gente precisa hoje ainda, né, nesse momento que a gente está vivendo, né? E a Mona Lisa também vem para trazer aquelas respostas pontuais, aquelas respostas às vezes, específicas que a pessoa também está buscando. Então, você tem o esclarecimento interno do que tu precisa trabalhar em ti e aquele amparo, aquele conforto de, cara, eu não estou sozinho realmente. E do outro lado, você tem as respostas para aquelas dúvidas, aqueles caminhos que você está pensando em seguir, sabe? E porque os mentores eles nunca vão te dizer, vai por aqui, vai por ali. Ele vai falar, olha, se você for por esse caminho, você vai ter esse resultado e vai chegar aqui. Se você for pelo outro caminho, você vai ter esse resultado e vai chegar ali. Ou seja, qualquer caminho que você escolher, você vai encontrar a felicidade. E essa foi a resposta que eu ouvi quando eu precisei de uma direção de caminho deles. Falou, olha, meu filho, acalma o teu coração, qualquer caminho que você escolher, você vai encontrar a felicidade. Então, veja que é muito sobre nós a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos caminhos. E é isso que eles trazem para nós, né? E o desenho, Pablo, o retrato, ele vem muito para trazer esse conforto, essa questão visual, mas não é apenas visual. O trabalho em si, ele carrega algo muito importante que a gente precisa falar hoje, que é a energia É. que está impregnada no papel. Há uma energia que fica ali. Várias vezes eu pude perceber aquilo em volta, em torno do papel, assim, também aquela energia Ah, bom, luminosa. Bruno, eu, Assim. eu me lembro uma vez que eu tive a oportunidade de te encontrar juntamente com o Jordelei lá em Florianópolis, lembra? Sim, sim. E o Jordelei, tu acho que tava, não sei se foi lá exatamente, mas que o Jordelei viu os papéis e viu que eles eram muito luminosos. Saiu muita luz daquelas folhas. Sim, É isso sim. que tu tá falando, né, para nós agora. Energia que fica, né? Não que a inteligência artificial hoje não possa representar, inclusive, ela é um recurso que não tão somente deve ser usado, né? Está ali para ser usada. Mas a energia manual colocada ali no papel, é diferente, cara. É diferente. Toda a vida. Toda a vida. Não, isso não é algo que a inteligência artificial possa reproduzir. Eu mesmo já utilizei a inteligência artificial, porque assim, eu sou um mecanismo, você é um mecanismo, é uma ferramenta. Eles vão se utilizar da tua intuição para trazer aquilo que precisa ser feito. Abre parênteses que a intuição hoje é menosprezada por muitos, não é tão dado devido valor. Embora Pai João de Aruana já falou, a intuição é a mediunidade do futuro. Pois bem, você utilizando da tua intuição, você consegue dar os comandos para a inteligência artificial para trazer aquilo. Algumas vezes vai sair o que é, às vezes não, né? Por isso que o trabalho manual ele tem essa diferença. Nós conseguimos acertar isso como um retrato que foi feito por inteligência artificial do Equenaz. Mas eu, Bruno, prefiro o trabalho manual, o trabalho palpável, aquela energia que você sente com as mãos e com a alma, sabe? Então, por isso que eu valorizo muito esse trabalho também, porque a gente sabe que aquela energia está irradiando para a pessoa todo o amor, toda a entrega daquele trabalho que os benfeitores também colocaram ali através de você. Bruna, eu quero te perguntar sobre algumas comprovações, né? Porque tu me falou que ao longo desse teu trabalho tu também veio tendo algumas comprovações da veracidade daquelas imagens, né? Não só, digamos assim, o Jordelei ou algumas outras pessoas que já tiveram a oportunidade de também ver os seus mentores no extrafísico. Então, eu já te trago uma outra comprovação aqui pra ti, caso tu queira, né? Eu sei que tu talvez não queira comprovação, mas porque pra ti já te é comprovado. Mas a imagem que tu me trouxe do mentor, acho que faz quantos anos? Uns 2, 3 anos, né? 2 anos atrás. Foi a partir dali, né? Eu tive mais visões do meu mentor e realmente ele era similarzíssimo àquela imagem, aparência muito similar, né? Então, às vezes, as poucas vezes que ele me permitiu ver foi depois dessa imagem e
como se fosse o retrato dele, né? Muito similar às oportunidades que eu tive de ver. Então, se te serve para mais uma, tá aí. Sim, Pava, tem alguns casos que aconteceram, né? E tem um porquê também de, na maioria dos trabalhos, eles virem com a aparência humana, tá? A Uhum. aparência humana. Pois bem, teve um caso de Minas Gerais, que era de um médium muito experiente, clarividente também, de mais de 40 anos ali de trabalho, em que ele vinha da linha oriental, desde muito pequeno, né? Sempre na linha oriental, japonês e tal. E ele pediu o trabalho, né? E eu fiz o trabalho. Só que eu não sabia que ele era da linha oriental. E no trabalho veio um mentor ocidental, né? Com aparência ocidental, né? Loiro, uma barbinha e tal, e uma formação de estrelas com algumas cores diferentes atrás. Eu entreguei para ele, ele falou: Olha, que legal, eu não conheço esse mentor ainda, né? E, bom, muito bem, né? A mensagem fez total sentido para ele, que veio se comprovar um tempo depois, ainda com uma mensagem similar, corroborando aquela. Ele me avisou. E naquela noite, o mentor dele, oriental, se manifestou para mim. Eu estava ainda em Portugal e, assim, cara, saiu tudo da minha frente. Eu visualizei, assim, o mentor oriental dele com a espada e tal, num lugar, assim, que eu não sei o nome desses templos japoneses. E eu logo conversando com ele, eu falei: Olha, meu amigo, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou: Não, não, foi o meu mentor aqui que te cumprimentou e tal. E eu falei: Poxa, né, que experiência. A gente ficou conversando sobre aquilo porque era algo novo para mim. Eu fiquei um pouco até assustado com aquilo que aconteceu, daquela maneira de sumir tudo assim. E naquela noite, quando ele olhou para o céu, a formação exata do desenho, com as mesmas cores, se formou no céu com algumas luzes, que ele me descreveu como naves. Pois bem, logo alguns meses depois, o benfeitor retratado no desenho se apresentou para ele, para um trabalho muito específico dessa conexão entre filosofias orientais e ocidentais. Ele falou: Olha, Bruno, o mentor do desenho daquela altura se manifestou agora que ele está se apresentando para mim. Então, sempre vem alguns casos, né? Um outro também chama muita atenção, porque eu não vejo a foto das pessoas. A Inês que me ajuda sempre a conversar, então eu apenas tenho o nome e a data de nascimento, que é para o quê? Para preservar a integridade do meu trabalho, do nosso trabalho, né? Então, foi feito o trabalho, foi feito o desenho, eu entreguei para a pessoa, e ela falou: Olha, tenho que te falar aqui. A foto do desenho era a foto do irmão do avô dele, cara. E aí eles eram uma família já de médiums também, e eles pegaram a foto e era idêntico. Era idêntico. Eu falo: Tá, como é que você vai saber disso? Aconteceu também de um outro senhor, que ele não tinha foto no WhatsApp nem nada. Eu simplesmente peguei o nome e a data de nascimento, me coloquei a trabalho, fiz o desenho saiu o retrato do cara. E aí ele falou: Bruno, peraí, mandou a foto dele e mandou a foto do desenho lado a lado, era a mesma pessoa. E ele não tinha foto no WhatsApp. E eu falei: Tá, mas como assim? A gente começou a ficar conversando sobre aquilo. Então, assim, a espiritualidade, pá, ela é muito sábia. Ela vem sempre trazer comprovações e sempre tem um sentido por trás disso. Nada é o acaso. Então, sempre tem pequenas coisinhas assim que vêm, sabe? Aconteceu também de uma outra vez eu ter visualizado o benfeitor com um aspecto de louva-a-Deus, e eu pensei: Tá, como é que eu vou te representar agora? E "Não, vamos fazer." E aí no desenho saiu o desenho com a feição humana, de uma mulher, com os tons muito próximos e tal. E quando eu mandei para a senhora, eu expliquei para ela, falei: Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, tal, tal. Tinha uns complementos no desenho, que eram umas naves, e ela: Bruno, pera lá. Ela tinha um desenho de uns dias atrás em que ela tinha desenhado a benfeitora dela com as mesmas naves que eu tinha colocado. Na noite em que ela entregou, em que eu entreguei o desenho para ela, simplesmente apareceu um louva-a-Deus na janela dela. Ela recebeu o desenho, o louva-a-Deus tinha aparecido lá. E era o mesmo aspecto de louva-a-Deus que tinha aparecido para mim no momento do trabalho. E aparece vários seres diferentes, né? Porque imagina, né, Bruno, te pedem o retrato do mentor, recebe a foto de um louva-a-Deus, a pessoa, o que que ela vai achar? Tem um porquê disso, tá? Com Eu vou certeza. explicar o seguinte.
Aí, o propósito desse trabalho é trazer proximidade e não distanciamento. Proximidade, humildade, simplicidade. Qual é a tua reação quando você recebe um retrato e o retrato do teu benfeitor está com uma roupagem de um pássaro, está com a roupagem de um leão? Não que isso não exista, pelo amor de Deus, mas como que você reage a isso? Entende? O propósito é aproximar semelhante com semelhante. Ou seja, eles não estão distantes de nós, eles estão próximos a nós, como nós. Claro, com as devidas, né, respeitando as devidas proporções, né? Mas o propósito é justamente disso. Por isso que eles evitam, pelo menos através de mim, não posso falar dos outros, mas através de mim, a prioridade é sempre com a afeição mais humana. Até mesmo os guardiões, quando se manifestam nos trabalhos, você vê o Exu Caveira, por exemplo, no aspecto em que ele se apresenta. Qual que é a reação da pessoa ao receber? Está esperando um mentor bonitão e de repente chega uma caveira no desenho. Às vezes a pessoa precisa daquele impacto, como já aconteceu. Mas eles sempre vão trazendo o conforto, o amparo e a proximidade, porque o intuito é sempre esse, amparar e trazer para mais próximo. Olha, meu filho, eu estou aqui contigo. Eu não estou lá em outro planeta, eu estou aqui do teu lado. É por isso que os desenhos têm esse lado mais humano, pelo menos dos trabalhos que eu faço. A gente, cada dia, é um aprendizado diferente. Cada dia eu percebo que a gente tem que ser cada vez mais humilde e mais simples, cara, porque a gente não sabe nada, cara. Fala, a gente não sabe nada. A gente tem muito para caminhar, tem muito para andar nessa estrada. É como diz aquela frase, né? Troco tudo que sei por metade do que ignoro. Acho que é Sócrates, né? Eu sei que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê, poxa, eu nada sei mesmo. É verdade. Até porque aquele que sabe tudo nada tem para aprender, imagina. Bruno, eu quero agradecer a tua presença aqui. Espero que o pessoal te recorra, né? Entre em contato contigo, fale contigo para fazer imagem dos mentores. Eu sei que tu não vai conseguir atender todo mundo, mas né, esta porta está aberta. É que o trabalho, Pablo, ele é um pouco limitado, entende? Eu não posso me colocar o dia inteiro para fazer isso. Não é uma máquina de produção. Sim. Há um horário para isso, é uma limitação diária para isso. Cada trabalho, às vezes, vai 2, 3 horas para fazer. Entre eu preparar um ambiente, entre eu fazer toda a conexão, entre eu fazer o trabalho, entregar, e às vezes eu acabo entregando também no dia seguinte. Se acontece, às vezes, algum imprevisto, a gente tem que ajustar isso. Então, os trabalhos sempre são feitos no horário marcado, no dia marcado. Então, tem uma limitação ali. Por isso que, às vezes, o trabalho se estende um pouco mais, né? Muito bem, vou deixar aqui na tela as informações do pessoal de recorrer, conversar contigo, com a Mona Lisa também, né? E, Bruno, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez e essa possibilidade de tu dar das pessoas, de ter essa aproximação com a espiritualidade, né? Com a equipe espiritual dela. Eu que sou grato, Pablo, pela oportunidade de estar aqui conversando com você mais uma vez. Quem sentir o chamado, quem se sentir a afinidade de ter esse trabalho, eu estou aqui, né, disponível para servir, para ajudar, para ser útil, né? E aprender junto também. Bruno de Freitas, muito obrigado pela tua presença e pelo teu serviço aqui conosco na Humanidade Encarnada. Gratidão, meu irmão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas pro Bruno aqui embaixo. Deixem teus complementos, tuas respostas. Compartilhe esse vídeo. Dê o like se gostou e aperte este botãozão para se inscrever se ainda não é inscrito. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!